porque eu também trabalho com o pessoal do Irã, da Síria, do Líbano. Me passa seu Instagram. Desculpa, no momento eu não posso aparecer em redes sociais porque o meu país está em guerra. Olha só. É que eu falei, pra mim é justo que toda a cadeia que participa daquela construção de preço se comunique. Então a minha sugestão para aquela empresa é a sugestão que eu dou para todo mundo, que eu tenho dado para todo mundo, poxa, liga pro teu fornecedor. Eu vi muita empresa que aparentemente era estável, né? Que não existe mais. E outras que ficaram e hoje em dia estão muito bem. Mastermind Podcast, seja bem-vindo, mais uma edição. Hoje a gente está aqui com essas feras, eu vou apresentar um a um e vamos falar o que está acontecendo no momento, a guerra entre Israel e os Estados Unidos contra o Irã. Estamos aí com o Estreito de Hormuz fechado, aumento do petróleo, então o que está impactando nas empresas, tudo que está acontecendo. Para debater sobre esse assunto, estamos aqui com os nossos especialistas. Primeiro eu vou apresentar a Viviane Ferreira, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Aqui do meu lado direito a Fernanda Smith. Olá a todas. E pro meu lado esquerdo eu vou para Dani Martins, tudo bem, Dani? Isso aí, tudo ótimo, muito bom estar aqui mais uma vez. Já pulo pro Gleiton Pedro. É um prazer mais uma vez estar aqui. E Márcio Ordano, direto da Bélgica. Vamos lá, top. Vamos botar para frente, né? Botar para F. Então vamos lá, vamos começar o que está impactando na empresa e o que você pode fazer nesse momento. Vamos começar então com a Fernanda Smith, pode ser? Pode, vamos lá. Bom, eu acho que o que mais vai impactar vai ser nos valores de transportes aéreos, principalmente para nós. Com certeza os valores devem subir. Esse vai ser o primeiro que a gente vai notar. Isso acaba impactando na tua empresa? Sim, porque o custo de transporte sobre cada produto vai aumentar. Aí eis a questão, vamos passar isso para o cliente final ou vamos conseguir arcar com esse custo? E outro, cada transporte que nós fazemos, cada delivery, né, para cada cliente, a empresa de transporte que nós trabalhamos com eles cobram uma taxa à parte. No passado foi taxa de energia. Então, além daquele valor que a gente já pagava, quando a energia subiu, veio lá a parte, taxa extra de tanto por um custo adicional de energia. Então, agora, tudo que usar, né, gasolina, diesel, eles devem vir subir também. Olha só. E vou aproveitar aqui, já deixo para todos falarem, mas vou continuar contigo, Fernanda. O que você está fazendo, ou você está se preparando, ou ainda não tomou iniciativa para tentar ver o que você consegue fazer nesse momento? Bom, eu ainda não fiz um plano estratégico forte, mas eu acho até bom esse assunto vir aqui na mesa para nos despertar e alertar o que precisamos fazer. Porque eu também trabalho com o pessoal do Irã, da Síria, do Líbano. Então, o que eu estou sentindo agora de imediato tivemos um masterclass. Me passa seu Instagram. Desculpa, no momento eu não posso aparecer em redes sociais porque o meu país está em guerra. Olha só. Olha. Interessante, hein? Olha. Uma cliente falou assim, a gente estava organizando uma parceria, ela abriu tipo uma academia no espaço dela e iria dar esses cursos com os nossos produtos. Então eu falei, e aí, como que tá o passo a passo, onde você está agora, onde nós podemos te ajudar? Fernanda, eu parei, porque o nosso país está em guerra, todos os nossos clientes são do Irã, nossas famílias, todo mundo está em perigo, nós não estamos em momento de começar projetos novos, concurso ou não, eu parei. Olha só. Então, para você ver como é que está impactando, eu vou aproveitar e falar até o que aconteceu comigo. Há alguns dias atrás, eu estava para ir para a Tailândia, como todos sabem, a minha passagem era de Etihad, quer dizer, Amsterdã, você para em Abu Dhabi, e o meu voo foi cancelado. Tive que fazer a compra de uma nova passagem, até no dia que a gente tinha uma reunião no domingo. E aí, essa passagem, que o valor dela era 800 euros, no máximo 1.000 euros, eu paguei 3.800 euros. Assim, um valor assim inacreditável. Porque eu não poderia deixar de estar lá. Então, como o gestor, o treinador lá da seleção, eu tinha que estar lá de qualquer jeito. Então, para você ver o quanto que já está impactando. Mas não só isso, em todos os países. Porque nesse Mundial, especificamente, teve 40% a 35% dos países que não conseguiram chegar. Porque tinha um voo que passava pelaquela área e o pessoal não tinha condição de bancar uma passagem dessa. Então, realmente está havendo um impacto muito grande. Então, eu vou aproveitar aqui. Arthur, eu tive uma experiência agora, semana
acho que foi uns 15 dias atrás, porque um dos clientes de consultoria que trabalha com obra me fez essa pergunta, falou assim, Márcio, o que você acha que a gente poderia fazer? Tá? E aí, uma das minhas sugestões, e não foi eu que criei, mas foi conversando com uma outra empresa de obras, e eu acredito que vale para todo mundo, é que eu falei, para mim é justo que toda a cadeia que participa daquela construção de preço se comunique. Então, a minha sugestão para aquela empresa é a sugestão que eu dou para todo mundo, que eu tenho dado para todo mundo, poxa, liga para o teu fornecedor, liga para a pessoa do aluguel, liga para todo mundo que pode ter impacto e deixa todo mundo ciente. Exemplo, poxa, se você tem um problema, se vai haver um ajuste de preço com com a transporte. Nesse caso da construção, eles são muito impactados porque tem questão de gasolina, de diesel, etc e tal. Então ele ligou para a empresa que passa a obra para ele e falou, olha, nós precisamos sentar para negociar. Você precisa me dar ou um ajuste ou uma ajuda de custo para tal coisa, ou então não vai dar para a gente continuar porque eu vou ter prejuízo. E a empresa foi super receptiva. Poxa, eu entendo também, vamos sentar, mas eu vou ter... Então, assim, eu acredito que se você é muito impactado, a primeira coisa que você tem que tomar a decisão é ir atrás da tua cadeia produtiva, seja quem te pague, seja para quem você vai vender, e deixa claro. Por quê? Porque isso não é algo pontual, isso é algo mundial. Sim. Então, na minha cabeça, uma empresa minimamente preparada, ela entende a cadeia produtiva, onde vai ter impacto e ela entra em contato com essa pessoa. Exato. Ou com as pessoas e fala, é o seguinte, entendeu? Se você tem um custo de aluguel, o custo de aluguel não tem nada a ver. Tem a ver, porque se a tua empresa tem outro custo, o custo de aluguel, olha, me segura aí, porque talvez pode acontecer isso, entendeu? Eu acho que isso é muito inteligente. Até porque, né, gente, crises, guerras sempre vai ter, infelizmente. Sim, exatamente. Sempre teve e sempre terá. Eu acho que a gente viveu isso aí também muito recentemente com a pandemia, né? Perfeito. E a primeira coisa, quando surgiu a pandemia, a primeira coisa que aconteceu foi meu telefone começou a tocar dos meus clientes justamente conversando isso aí. Né? Dani, o que a gente vai fazer? Questão de pagamento, né? Então, isso aconteceu muito. E a gente vê e sempre vai ter. E é realmente, como empresa, como que a gente se a empresa que consegue adaptar rápido, consegue pensar rápido, elas que sobrevivem. Você vê que na pandemia sobreviveu poucas. Né? Eu vi muita empresa que aparentemente era estável, né? Que não existe mais. E outras que ficaram e hoje em dia estão muito bem. Sim. Né? Hoje em dia estão muito bem. Eu falo isso para o lugar onde o meu escritório é. Meu escritório antigo era numa outra empresa que faliu durante a pandemia. Eles mandaram todo mundo embora, porque eles faliram. Mandaram todo mundo embora, o prédio, né? Aí os escritórios todos foram obrigados a mudarem e a gente ficou todo mundo desesperado. Então a gente foi para um concorrente que ficou aberto e esse concorrente hoje, eles abriram 4, 5 mais escritórios. Quem suporta, né? Entendeu? Então foi um exemplo. Quem sobrevive, assim. né? Sabe quem toma essa decisão rápida? Uma empresa organizada que olha e tem caixa projetado. Porque uma empresa que tem caixa projetado, o que é caixa projetado? Quanto que eu vou receber nos próximos 6 meses, 1 ano e quanto que eu vou pagar. Todo mundo sabe basicamente o que pode receber e quanto pode pagar. Então, esse caixa projetado vai dizer, daqui 6 meses eu vou faturar, 50 mil euros, estou dando um exemplo, de margem, etc e tal. Então, quando você consegue olhar para a tua planilha ou o teu sistema e fala, poxa, se esse preço continuar desse jeito, o meu caixa vai diminuir e a minha receita vai aumentar. Então, daqui 6 meses eu estou no vermelho. Se você consegue prever isso rápido, você consegue sapatear. Você consegue sapatear, deixa o cinto. Vamos ver. É isso aí, me facilita. Que eu acho que é isso. Olha, uma coisa que agora que eu lembrei aqui, matéria-prima no Brasil, ela é extraída do Brasil, ela é exportada e ela volta. Sim. Então, o preço subiu assim. Nós tivemos aumentos nos produtos dos nossos fabricantes de 30%, às vezes, até. 30% é pesado, muito pesado. Um aumento de 30% é o lucro de muita empresa. É muito. Então, o que nós fizemos? Nós assustamos tanto com aquilo que alguns produtos que subiram 40%, nós eliminamos. Falamos assim, não, esse produto que um acréscimo de 40%, como que eu vou falar assim para o meu cliente, olha, você vai pagar 40% a mais? Ele não vai. Não vai. Então, eu falei assim, então nós vamos trocar por um outro, então a gente teve que fazer uma substituição. Sim. E nós fizemos um aumento de preço, mas um aumento que é suportável, até 10%. Eu não consigo falar para o meu cliente assim, olha, subiu 20%, 30%. Eu não acho isso... Eu falei assim, não, nós vamos arcar com uma porcentagem, vamos subir apenas um pouco para o nosso cliente, que aí cada um sama um pouquinho de um lado e de outro, mas isso impactou para nós agora. Olha e um outro fornecedor nosso já mandou mensagem para a gente semana passada,
por conta do aumento de tudo, matéria-prima, estamos subindo 6%, porque com os outros porcentagens nós vamos arcar, mas nós precisamos passar 6% de acréscimo para vocês. E isso aconteceu com a gente. E como que vocês receberam isso? Essa informação, você fala? Sim, por e-mail, né? Não, mas eu falo assim, você entendeu, conseguiu? Não, sim. É essa de um fornecedor que falou, olha, os preços subiram, nós vamos, então, tal produto nós não conseguimos arcar com os custos, nós vamos subir 6% apenas naqueles produtos que nós não conseguimos, porque o custo é mais do que 6%. Nós vamos ficar com a parte e vamos subir apenas 6% para vocês. Eles explicaram. Agora, a outra empresa que subiu para nós de 30%, 40%, isso não foi legal. E eles explicaram? Eles explicaram que não subiram por um ano, subiram por outro, mas mesmo assim, o acréscimo de 30%, 40%. Não há explicação que suporte um aumento desse tamanho. Exatamente. Então, isso fica até mesmo para os ouvintes, né? Para quem está acompanhando o podcast. Se você tem uma empresa, você está sofrendo aí, né? Com essa questão da guerra e tudo mais, você precisa ajustar o seu preço e tudo mais, faça algo que seja justo, correto e dê uma explicação plausível, né? Não vai lá, vamos só aumentar aqui 20%, 30% e pronto, porque o cliente vai sentir, vai reclamar e você vai perder aquele cliente. E às vezes vai até ter um efeito ao contrário do que você gostaria. E quem é do business sabe. Exatamente. Quem é do business, eu não preciso ligar para alguém que é empresário e falar, cara, olha, tá todo mundo em crise. Eu não preciso achar, ele sabe. Exato. Então, a lógica, quando você chega para conversar com um empresário, ele sabe que tá todo mundo sentindo. Então, se ele é do business, a gente vai chegar no meio termo, entendeu? A gente vai chegar no meio termo. Eu acho que essa é a postura. Igual os nossos clientes falaram para nós, Fernanda, os preços subiram? Eu falei, sim, os preços subiram como sobe todos os anos, mas foi um acréscimo normal. Sim. Nós não... Você conseguiu passar bem a informação, isso é importante. Sim, eu falei assim, nós fizemos uma subida de preço, sim, mas normal. Nós não subimos 15%, 20%, 30% para o nosso cliente. Eu falei, olha, teve aquele acréscimo de ano que nós damos todos os anos, normal. Sim. Viviane, como é que foi para você? O que é que eu fiz? Assim que começou a guerra, como no meu business o VAX é 50% e eu transporto o VAX da Inglaterra para cá, como eu já sabia mês passado que vai entrar um período de mais fluxo de VAX e também de venda, porque a primavera e o verão, eu aumentei a compra 30%. Ainda estou aguardando o pallet chegar, já está na aduana. Então, nesse primeiro momento, eu vou repassar o mesmo preço, mas já avisando para o cliente que na próxima vai ter um aumento e eu vou ter porque sempre eu peço 2, 3 meses antes, né? Então, eu tive essa sorte, nunca deixo faltar. Mas também, quando o meu preço ele aumentar, o mercado também já aumentou. Então, eu me antecipei, né? E agora eu acredito que no salão ele vai ter um pouco de impacto nos serviços mais caros. Os serviços de sobrancelha, de cílios, de depilação, eu acredito que vai manter, até por conta que as pessoas ainda viajam, período, né? Tá chegando um período melhor aqui na Holanda, né? De verão. Mas eu acredito que os serviços mais caros eles vão ter, porque as pessoas, a tendência é economizar mais. Então, os serviços mais caros, eles vão ter um pouco de impacto, sim. Aí vamos aproveitar que você está falando sobre a questão de estética e também falou um pouco de salão, vamos para o Gleiton. E aí, Gleiton? Isso. Bom, quando a carta do governo já chegou nas nossas casas, vocês já receberam? Fala até da carta. Eu não recebi essa carta, não. Você não recebeu essa carta? Sim, existe um livrinho que está te dando algumas instruções onde você possa vir a acontecer algo por 3 dias, uma semana ou 3 semanas, e o que você deveria ter em casa. Então aquilo já me deixou muito antenado. Eu reuni o time e já conversei com o time dizendo, olha, possivelmente eu quero que vocês entendam que possa vir a acontecer ou não acontecer, mas o governo, quando ele avisa aqui, a gente entende que alguma coisa vai acontecer. Sim, que é questão de tempo, infelizmente. Que eles estão se preparando. Então, eu em casa comecei a me preparar, comprando água, fósforo, coisas básicas que a gente pode ter enlatados. Mas aqui, com o salão, eu pensei, o que eu poderia fazer? Já que eu já estou com um salão que vai completar 2 anos.
Ainda estamos em processo de mudança nova. A gente reuniu todas as gavetas que temos, as gavetas que recebemos, as gavetas que pagamos. Abrimos todas elas e fomos olhar tudo que estava acontecendo. Bom, enfim, eu entendi que para dentro do salão, se eu fosse levar em consideração diminuir gastos, eu não poderia ter o time. Hoje, a gente sabe, dentro da empresa, o maior custo. Mas eu tenho que ter as pessoas. E é responsabilidade da empresa. E também eu chamei a atenção de todos eles para que eles também, que eu estou junto com eles, assim como empresa empregadora e como empresário. Então, eu fui muito claro com eles, explicamos. E comecei, de certa forma, enxugar coisas. E eu cancelei todos os abonamentos do salão. Então, houve um abonamento que tivemos que voltar, foi uma experiência interessante, que eu tive que voltar porque já ia emplacar muito no visual do salão. E uma coisa que eu não abriria mão e percebi que eu não conseguiria fazer. Por exemplo, eu cancelei a limpeza do salão. E eu vou limpar o salão. Porque você não limpa com o time. Entendeu? Exatamente, é o que nós estamos fazendo. Na verdade, é o que nós estamos fazendo. O time organiza. Sim. Uma vez por semana eu faço o geral. Não, limpa tudo com a equipe. Sim, mas vai pensar na balança, vai botar na balança, vai analisar. Mas mesmo com a equipe é muito grande. E o uso diário é muito contínuo. Salão, banheiros, banheiros, são várias coisas. Então a gente entendeu que numa segunda-feira, que era o normal da limpeza, eles me deixaram o salão realmente preparado na quinta-feira, onde foi tudo geral do banheiro, e eles me deixaram limpo. No sábado eles me deixaram, que foi ontem, por exemplo, deixaram tudo organizado. Amanhã eu vou vir e vou terminar de fazer os outros detalhes, que são coisas que normalmente é que a empresa faria. Mas eu vi que eu tinha um gasto. Tá, retirar esse gasto, esses abonamentos, vai resolver todo o problema? Não vai resolver o problema. Mas ajuda muito a você criar uma consciência dentro de time, junto comigo. Por exemplo, eu fui cancelar o abonamento das flores. Uma coisa que eu não abro mão é de ter flores natural no salão. É uma coisa que eu gosto muito. Mas eu nós sentamos e comecei a entender que isso ia implicar muito no visual. Fomos ver algumas plantas que duram mais tempo, essa coisa toda. Fazendo as contas, a gente entendeu que se eu conseguisse, foi uma coisa interessante, ligou na empresa, minha colega financeira ligou na empresa e renegociou o abonamento e dizendo, olha, eu não quero fazer uma troca de flores toda semana, mas eu quero uma flor que você me deixa aqui a cada 15 dias. Eu preciso de algo nesse sentido, porque ou é isso ou eu tenho que retirar. E houve uma conversa bem interessante para a empresa deles também, que sabendo eu que eles também estão se reinventando. Legal. E aí eles fizeram um abonamento. Então, quer dizer, eu não consegui, mas eu sei que impacta muito seriamente no visual do salão com o abonamento das flores. Então, isso foi uma coisa que nós tomamos. E os outros abonamentos que a gente resolvemos tirar por pelo menos uns 6 meses para sentir, entende? Para resolver. Quando eu usei a expressão eu lavar aqui, mas é porque realmente é o time mesmo, é só eu, tá? Mas um dia inteiro é eu e meu filho para cuidar. Olha lá, vocês já ouviram falar do grupo, um dos maiores grupos de business, de negócios aqui é o grupo onde está a Krautfat, a Paris, o Trekpleister. Todas essas lojas deles, que são um dos maiores grupos de negócios da Holanda, a Paris, uma loja de luxo, no final do expediente, todas as pessoas que trabalham na loja limpam a loja. Sim. Eles não têm pessoas que vêm limpar a loja. Quando eu escutei isso, eu falei, uma empresa que não chego nem a encostar nesse maior grupo de negócios da Holanda, estou pagando uma empresa para vir aqui limpar o nosso escritório pequeno? Falei, não, cortei. E agora é claro para qualquer um que está lá na empresa, seja você senhor accountant, seja você estagiário, seja você quem for da empresa. Aqui nós limpamos com todos. Pronto, acabou. Hoje nós criamos esse sistema. Assim, eles organizam todos os dias no final do dia, mas como o salão tem muito detalhes e muito vidro, é um dia que realmente tem que ser tirado só para isso.
pega aquela pessoa que é melhor detalhista e deixa a responsabilidade. Aqui na Holanda tem muito dessa cultura de você fazer você mesmo, né? Isso vai tudo, limpeza, construção, tenho que trocar não sei o que da elétrica. Os holandeses vão abrir o computador, vão assistir vários vídeos, eles vão lá na loja de construção, vão pedir conselho e vão fazer eles mesmos. Raramente eles vão lá e vão contratar alguém, só se realmente for uma coisa muito grande, mas tudo que eles conseguem fazer eles mesmos, eles fazem para economizar, porque a mão de obra aqui é muito cara. E eu já vi isso holandês de vários padrões, do holandês que tem dinheiro fácil, às vezes, para poder pagar uma pessoa para ir lá e ajustar alguma coisa na casa deles, eles preferem ir lá e fazer eles mesmos. Pintar alguma coisa, vamos tirar aqui, vamos chamar, meu irmão veio e tudo mais, nós vamos fazer um mutirão e vamos pintar a casa. No Brasil a gente não tem isso. No Brasil até uma pessoa de classe média, baixa, vai contratar uma pessoa para ir lá e fazer. Ou vai contratar uma diarista. Então isso é muito cultural. Aqui na Holanda, não. Igual, Dani, esse grupo da Kruidvat é um dos grupos mais famosos de negócios. Sim. Eles são gigantescos, eles têm nome no mercado. Quem vende para Kruidvat sabe, se eu tiver que chegar lá com um pallet 9 horas, se você chegar 9h02, ele já não te atende mais. Eles são, assim, muito respeitados. E eles fazem assim, quanto menos outras empresas menores que não atingiram ainda nem esse patamar deles. Se eles que estão nesse mundo gigantesco aí, dominando os negócios da Holanda, fazem assim. Essa é uma informação importante, porque às vezes você tem um negócio e você acha, não, eu não vou fazer isso. E aí quando chega uma informação de uma empresa gigantesca, você entende que você pode fazer. Antes de perguntar para você, Dani, eu quero falar sobre o Gleiton. O Gleiton, ele teve uma ação muito boa como líder, né? Você, passando por esse momento, sabe que a tua maior despesa é a tua folha de funcionários, quer dizer, você levou como um líder a que eles tivessem consciência disso, ao mesmo tempo você não tirou ninguém do time, porque aqui é um time de verdade, diferente das empresas que você é apenas um número, que a primeira coisa que acontece que é tirar fora, você foi por fora e conseguiu manter o seu time, e o teu time tem ciência disso. Então, quer dizer, eles estão com você 100%. Você fez o papel de um líder com os liderados. Parabéns. Eu aproveito para Dani, e você, nesse momento que você falou um pouco na pandemia, e agora, como é que você está fazendo? Sim, assim, diretamente eu não tenho sentido o impacto ainda, né, da guerra, mas é algo que eu estou observando, porque eu sei que a partir do momento, né, todas as empresas, quando elas começam a sentir, um dos custos que elas cortam é o marketing, entendeu? É o marketing. Mas aí é um tiro no pé, né? Que é o erro primário, um tiro no pé. Erro primário, né? Erro primário. É um tiro no pé, mas elas tentam diminuir. Vamos supor, se uma empresa vamos pôr um orçamento, um budget de, sei lá, 5 mil por mês em anúncios no Meta ou no Google, eles vão diminuir, eles não vão continuar a pôr 5 mil, eles vão talvez pôr metade daquilo ali. Entendeu? Então eles diminuem. Entendi. Então são custos, e aí é quando o cliente liga e fala assim, Dani, talvez eles não vão, os meus clientes foi a mesma coisa na pandemia, eles não pararam completamente os serviços, mas a gente teve que renegociar várias coisas, a gente teve que conversar, falar assim, ok, o que dá para cortar, vamos fazer só o básico. Então, se a gente antes trabalhava, não sei, com 5 canais de comunicação, vamos diminuir só para 2, só para 3, só para o principal. Isso aqui, ao invés de fazer esse tanto de ações mensais. Isso te impactou? Com certeza, porque impacta como se diz, né, as horas minhas trabalhadas, o que impacta na fatura que eu envio no final do mês, né? Não que eu trabalhe por hora, mas o pacote, né, de serviços diminui, de certa forma. Você chegou a pensar em alguma solução para esse momento? Não, na época, né, lembrando da época da pandemia, que é o que eu levo em consideração nesse caso, foi o básico do básico para oferecer para o cliente, para manter o cliente até as coisas melhorarem de novo, aí a gente volta a subir de novo. Então, meus clientes, eles confiam muito em tudo que eu falo, então eu sempre falo, né, olha, pro bem da sua empresa, não é só pelo meu bolso, é pro bem da sua empresa, eu não recomendo parar as ações. Então, tem que continuar a comunicação, tem que continuar, mas sim, podemos reduzir. Entendeu? Podemos reduzir algumas coisas que a gente faria extra ali, que a gente consegue reduzir aqui, mas não pare, porque realmente senão vai ser um tiro no pé. Uma das coisas que eu acho que é importante é que essa crise e as próximas que virão, porque fatalmente virão, e aí não é um discurso fatalista, é que a vida é assim, o universo, o mundo é assim, o mundo é ciclo. Tem essa guerra que talvez vai terminar 15, 20, um mês, 2 meses, mas daqui, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos vai ter outra coisa, entendeu? Eu acho que uma das coisas que a gente precisa ficar atento como empresário
é que tem um ditado para gestor, né, no business, que eu levo muito em conta, que custo é que nem unha. Você precisa de vez em quando cortar. Então, eu gosto muito de ter esse conceito. Poxa, aonde... Porque, assim, tem outra questão também que é R$1 investido, aliás, R$1 recebido não é R$1, não é €1 recebido. Agora, €1 cortado é €1 cortado. Então, a gente tem que ter sempre estratégia para cima, para crescimento de receita, mas tem que ter estratégia também de corte de custo. Sim. E aí, obviamente, você tem que ter inteligência para não cortar serviços primários, entendeu? O que é serviço primário? Poxa, impacto na tua aquisição, impacta na qualidade. Então, se isso não impacta, cara, o que for de resto, você tem que ter um olhar muito crítico. Então, esses momentos de crise faz o empresário, ou deveria, e aquele que não está atento a isso, são os primeiros a saírem do jogo, mas deveriam alertar todo mundo. Não como, meu Deus, mas um alerta de, poxa, peraí, deixa eu olhar para o meu business aqui de forma profissional, porque tem muita gente olhando para o business de forma amadora. Exatamente. E outra coisa, estarem prontos para se adaptar, para se reinventar. Para se reinventar. Ok, meu negócio aqui, nossa, começou a dar ruim aqui nessa área, os clientes começaram a cancelar, não estão vindo mais marcar. Não, peraí. Que outro produto que eu posso lançar? Qual outra solução que às vezes eu posso lançar que seja por um preço mais baixo, que os clientes não vão sentir tanto no bolso, mas eu posso ganhar no volume? Entendeu? Não, pivotar. Exatamente. Usa muito pivotar, mudar rápido. Uma cliente minha me ligou e falou assim, Fernanda, ela tem um salão de beleza numa zona de luxo. Ela falou assim, Fernanda, eu percebi que diminuiu, a clientela diminuiu, o pessoal não está vindo, eu tinha subido o meu preço, eu vou mandar um e-mail marketing avisando todo mundo que eu baixei os preços. Apavorou. Apavorou. Aí eu falei assim, eu acho que você precisa de um consultor de negócios. Qual dica você daria para algo assim, Márcio? Tem que ter um contexto. Se o contexto ela estava num preço e de uma hora para outra ela aumentou o preço e o cliente não veio, eu acho que faltou estratégia da parte dela. Sim, de comunicar. Porque assim, para mim, aumentar preço tem a ver com duas coisas. Número 1, eu aumento o preço quando a minha demanda está muito alta. Se eu tenho demanda alta, eu aumento o preço, porque eu tenho demanda reprimida. Aumento o preço, a demanda está reprimida, eu vou perder alguns clientes, mas eu não vou ter problema. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é se eu quero mudar de posicionamento. Pô, eu atendo o público C, BC, quero ir para o público A. Vou ter que mudar de preço. Aí você tem que pagar o preço de mudar de patamar. E o preço de mudar de patamar é fazer uma mudança de clientes. Aí não tem jeito. Aí ela vai ter que suportar o time dos que vão sair, dos que vão chegar. Porque isso é uma construção. Aí a Dani pode explicar mais. Isso é brand, isso é uma construção que eu tenho que fazer na cabeça da pessoa. Eu passei por esse processo com a minha empresa. De que aumentei os meus preços, mudei meu posicionamento e eu senti isso no meu bolso. Porque os clientes que eu já tinha, que eram meus clientes iniciais, eles viram que o valor que eu cobrava mais já não cabia mais no bolso deles, né? Os que vinham, às vezes, que eram mais ou menos no mesmo nível deles, perguntavam, pediam orçamento. Na hora que eu fazia o orçamento, eles assustavam. E por muito tempo, minha receita caiu. Mas eu suportei. E hoje em dia, o que acontece? Um cliente que eu fecho vale 10 clientes meus antigamente. Só que tem agora, esse Fernanda, porém. Só fechar aqui. Agora, pra mim, ela tá dando um tiro no pé. Eu também, eu falei isso, eu falei, não faça isso. A indecisão é a pior das decisões. Porque assim, você não decidir é decidir. Você decidir, melhor, porque você tá no controle. Agora, a indecisão, o que é indecisão? Eu vou, mas eu volto. Isso é indecisão. Isso pro negócio dela é péssimo, pro cliente dela é péssimo, porque ela perde credibilidade. O meu conselho para ela, ela falou assim, eu não faria isso, não faça isso. Antes de você tomar uma decisão dessa, marca uma consulta com um consultor de negócio, mas não faça isso. Essa foi a minha indicação para ela. Porque normalmente os salões de beleza, como a maioria dos meus clientes, são salões de beleza, porque a gente vende os produtos para o salão de beleza, né? Com a distribuição. Eles fazem aumento de preço em janeiro. Não é nem tanto quando a demanda está alta, porque a demanda alta começa para beleza primavera e verão. Só que na primavera e no verão ninguém sobe de preço. Todo mundo sobe de preço em janeiro. É quase que estrutural. Eu acho que não é nem subir de preço, eles fazem um ajuste de preço. Porque subir de preço, para mim, é mudar de nível. Eu cobro 50, eu vou cobrar 75. Isso para mim é mudar de preço. Agora, quando eu ajusto de preço, eu cobro 50 e vou cobrar 57, 60. Para mim é ajuste de preço.
tá? Exato. E aí, dependendo do ajuste de preço, fica claro, todo mundo entende. Repito, se eu tô no mercado onde todo mundo aumentou, é evidente que está subentendido que vai chegar uma hora no meu bolso. Entendeu? Agora, mudar de preço, não. Mudar de preço, eu saio do 50, ou saio do 100, vou pro 70, 170. Aí você muda de nível. E pra mim, tem que ter estratégia, tem que ter clareza. Pra você entender o que é ponto positivo e o que é ponto negativo. Pô, eu vou dar esse passo. O que vai acontecer? Vai acontecer isso de bom, mas vai acontecer isso de ruim. Toda decisão tem E ônus e saber bônus. o que de ruim vai É isso. acontecer e saber Ônus que e é o bônus. processo. Exatamente. Eu sabia. Quando eu aumentei meus preços, eu comecei a mudar meu posicionamento, e agora eu vou fazer de novo, mas é um passo totalmente consciente. Eu sei o que... Perfeito. Eu já sei como é que meus vai clientes acontecer? vão sentir, e eu já tô esperando aquilo, e eu já tô preparada para aquilo. Eu não tô assim, não sei, eu vou aumentar meus preços, vou aumentar meus preços no desespero, aí depois eu volto lá, ai meu Deus, não estão vindo cliente, Aí é falta de estratégia, de falta de clareza. estratégia, Pra mim, esse ponto Exato. eu não sei o que eu tô fazendo, eu escutei alguém falando fazer alguma alguma coisa e vou coisa. fazer. Pra mim é tipo, é a pior dos mundos, porque você tá no escuro é horrível. É porque pode dar certo, pode dar errado. Agora, quando eu tenho consciência, não, pô, eu vou fazer isso porque eu quero isso, eu sei que tem esse ponto positivo, como é que eu faço pra ajustar? Aí, na minha cabeça, é uma gestão profissional. Olha, e para você que está nos assistindo, então, se você está passando por isso, não se desespere, pare, pense, analise antes de fazer alguma coisa, tá? Exatamente. Eu acredito que o takeaway, né, a mensagem principal da nossa reunião hoje, do podcast de hoje, é isso. Não se desespere em tempos de crise. Tome decisões com a cabeça, né, com a cabeça fria, de certa forma. Pense antes de agir, porque é muito fácil, na hora que começa todo mundo aumentar de preço, porque as contas estão chegando e tudo mais, você pegar e fazer o que todo mundo está fazendo no automático. Então, realmente, pare, analise, às vezes senta com o financeiro, senta com o marketing, entendeu? E converse, entenda o que está acontecendo, sente com a sua equipe também, que foi o que o Gleiton fez, explique, né? Comunique, isso é muito importante, não tome só decisão por desespero. Pegando o gancho, acredito também que essa foi vim aqui, né? Sim. Trocar, né? Aprender com vocês também foi uma decisão sábia. Sim, com Para certeza. esse grupo, né? Porque muitas vezes eu me sentia sozinha, falei, né? Por conta da localização, mas um momento muito favorável, né? Exato. Não econômico, mas entrar num grupo para buscar né? informações, apoio, saber. informação, Apoio. estratégias, né? Isso é muito importante. Abrir. Hoje eu tive 2 insights aqui que eu estava na dúvida, conversando com a Fernanda, já sei qual a decisão que eu vou tomar no futuro, Meu Deus, né? Isso É. é uma responsabilidade muito grande. Né? Então, né? Mas e você o grupo vê- também votou, né? Vai dar mais amadurecimento Você para... vê como é que é interessante esse feedback que você está trazendo? Porque você falou que você pegou 2 insights, mas não é só isso. Tem a questão da energia. Né? Porque por a Isso, gente a traz ligação. aqui os nossos desafios e aí a gente sai com uma energia diferente. Por exemplo, eu trouxe um desafio para cá para vocês e estou voltando com uma outra energia. Eu tenho certeza que isso acontece com cada um. Com né? certeza. Então com a gente certeza. se renova aqui, troca informações e traz valor para todo mundo. E se sente menos só, né? Porque principalmente isso. em tempos difíceis de crise e tudo mais, você tá conversando com pessoas que te entendem e que também tá sentindo ali a mesma coisa, que tá sentindo o mercado, que são outros empreendedores e tudo mais, tá todo mundo mais ou menos no mesmo barco, é totalmente diferente. Né? Então, sempre em tempos de crise, busque realmente por um grupo, né? No seu caso, você vê até nós no grupo, do nosso grupo do Mastermind. No momento que às vezes você poderia ter falado assim, ai não, meu Deus, a guerra, vou economizar esse dinheiro aqui, não vou investir e tudo mais. Não, você falou assim, não, peraí, eu vou investir meu dinheiro na coisa certa, às vezes num grupo No momento, que vai, né, que vai me ajudar, não às impactar, vezes, né, no negócio, exatamente. né? Exatamente. E dependendo, às vezes, no momento de crise, né, a gente vê muito, uns sobe, outros E outros Exato. por falta de Exatamente. estratégia. Exato. E você é a média das 5 pessoas que você anda, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, foi aquilo que você falou, você veio pra cá, estava se sentindo só. Então, o que faz a diferença da gente estar conectado com pessoas que pensam em crescer, acreditam, se colocam a risco. Então, isso faz toda a diferença, o Mastermind. O que tem feito, não só com todos, mas comigo também. Exatamente. Essa história toda, que estou sempre desenvolvendo e
aprendendo a cada reunião que a gente tem. Exatamente. E só para concluir, em tempos de crise, a gente está falando muito sobre cortar custos, né? Não é só sobre cortar custos. Às vezes você tem que fazer investimentos, mas fazer os investimentos certos. Exatamente. Porque às vezes eu converso com muitas pessoas que falam assim, não, Dani, não posso gastar com isso agora, porque não sei o quê, a guerra, isso e aquilo. Mas às vezes aquilo ali não era um gasto, às vezes aquilo ali era justamente o investimento, a oportunidade que o seu negócio precisaria para sobreviver àquela guerra, para sobreviver àquela crise. Exatamente. Então saiba diferenciar o que é um custo que é banal, que às vezes realmente na sua empresa não tem necessidade, que é um luxo, e o que às vezes é um custo, um investimento que a sua empresa necessita naquele momento, e às vezes pode ser o que vai te ajudar a mudar de nível. E isso é inteligência de gestão, porque de fato tem custos e custos. Exato. Dependendo do que você coloca, tem coisa que agora você deveria estar aumentando o aporte. Exatamente. E outros vão diminuir. E outros diminuindo. Aí entendeu? é a tua vez. E aí eu gosto. E isso que a Dani falou é interessante, porque eu gosto de fazer a seguinte pergunta: qual o ROI que isso te dá? O ROI é o retorno sobre aquele dinheiro, sobre aquele investimento. Então, beleza, você está colocando esse custo. Qual o ROI que isso te dá? Entendeu? Uma vez, uma história, uma pessoa falou assim, eu vou cortar tal coisa, alguma coisa de marketing de investimento. Eu falei, por quê? Não, porque é custo. Eu falei, quanto que isso te traz por mês? Rapidamente no meio da conversa, eu coloco 500, volta, não me recordo, acho tipo 2.000. Eu falei, ué, você vai deixar de receber 2.000 por mês porque você investe 500? Márcio, sabe o que é? Então, vale a pena aumentar, né, Márcio? Então, percebe que às vezes a falta de clareza... É isso aí. Então, na verdade, ele tinha que aumentar para ver se você chega a 3, 4, entendeu? E aí você procurar em outras gavetas... abrir a gaveta. Opa, isso aqui eu acho que eu não preciso, entendeu? Eu acho que é nessa linha. Saiba identificar o que é custo e o que é investimento. Não é investimento. só fechar a carteira e falar, não vou gastar com nada agora, manda todo mundo embora, para com as flores, para com tudo. Exatamente. E aí vamos fechar a porta não. E para nós que temos que trabalhamos com, acho que na verdade implica em todas as nossas áreas, mas normalmente as pessoas vão cortar o efeito do salão, vão cortar muitas coisas, vão começarem a segurar isso. E o que a gente pode fazer para melhorar? E é isso que você falou, criar um meio para a gente realmente proporcionar também para essa pessoa que também está buscando estratégia na família, ou seja, de alguma forma, temos o nosso trabalho nas nossas empresas. Né? Você vê que é interessante, no meio das crises, tem grandes oportunidades. A gente teve aí a Covid que aconteceu, onde existia uma preocupação muito grande com os negócios e muitos negócios cresceram muito em cima disso. Né? Então, a gente tem que estar sempre de olho nas oportunidades e não deixar o desespero tomar conta. Porque acaba assim tomando, algumas vezes, por exemplo, como a Viviane falou, às vezes está sozinha, está isolada, não está com empresários, está com o marido não é empreendedor, então ele não tem a mesma mente de acreditar. Então, você tem que realmente botar o pé no chão, botar na balança, pesar, antes de tomar uma decisão e sempre lembrar que existe oportunidade no maior problema que existir. Exato. É aquele famoso ditado, né? Enquanto uns choram, os outros... Vendem lenço. E eu comecei a pensar agora em estratégia, porque eu já tenho uma clientela, o Gley também, né? Todo mundo. O que é que para segurar esses, para não ficar todo o tempo atrás, né? De novos clientes... uma ação. Isso aí, né? em marketing, a gente sempre fala é se aproximar ainda mais do seu cliente, isso, né? Do que então, quando chega essa época, realmente ter um contato mais pessoal com o cliente. Às vezes você ligava uma vez por mês, voltar a ligar mais. Então, ter um contato mais pessoal, mais humanizado, entender. Então, isso é uma das estratégias da comunicação, melhorar a comunicação e se aproximar ainda mais. É isso. Bom, a gente está chegando no final do nosso podcast, mas antes cada um vai deixar uma mensagem. Vamos abrir aqui um microfone para vocês. Viviane, você é a primeira, fica à vontade para fazer seus agradecimentos ou falar alguma coisa sobre o seu negócio. É com você. Só agradecer, eu observei bastante, eu sou muito observadora, né? Então eu peguei 2 insights e saí pensando mais estratégias ainda, né, com relação à guerra. Então, para mim, bem positivo. Ótimo. Fernanda? Bom, eu já estava sendo impactada, mas não tomando tanta consciência ainda do que isso poderia ser. E pelo assunto vir à mesa, comecei a pensar
e juntando as informações, e na realidade já estava sendo bem impactada e que eu vou ter que formar agora algum plano de como eu poderia ajudar os meus clientes nesse período. Olha que legal, ajudar, né? Então ajudar. O pensamento é esse, quando a gente vai com esse pensamento e com certeza já muda já o teu approach com os teus clientes. Sim. Dani Martins. Vamos lá. Bom, acho que a minha mensagem para os ouvintes é, em tempos incertos, né? Pense bem, planeje. Não tomem decisões por impulso, mas também não fiquem parados, né? Não fiquem assim, ai meu Deus, não vou fazer nada, nem faça demais, nem deixe de fazer. Pense, planeje, se você precisar de ajuda de alguém, procure, sabe? E tente tomar a decisão o mais certo possível no que é possível, porque também tempos incertos sempre vão ter. Então também a gente não pode viver com medo de tudo o tempo todo. Mas também não no achismo, né? Não no achismo, não exatamente, no achismo. não no achismo. Mas também não deixem de fazer nada. Né? Ai meu Deus, vou parar esse investimento, vou parar isso, vou parar a minha vida porque é por causa de guerra. Entendeu? Já vi muita gente fazendo isso. Às vezes entra em desespero, quer parar tudo. Às vezes ia fazer um investimento, parou de fazer, ia fazer não sei o que, parou de fazer. Tudo por causa do medo. Então também não deixa o medo de parar também. Porque guerra, gente, infelizmente, acaba que acabou o Covid, veio a guerra da Ucrânia, acabou a guerra da Ucrânia, agora já veio outra. Então, se eu tivesse parado minha empresa naquela época lá que começou o Covid, a guerra da Ucrânia, nós não estaríamos aqui hoje também. Então não tenha medo também. A vida do empreendedor é essa. E esteja sempre pronto para se reinventar. Entendeu? É isso. Boa, Dani. Isso. Gleiton. Bom, eu também, eu confirmo tudo isso que vocês falaram. O medo congela. Exato. Se o medo congela, você acaba fazendo coisas ou deixando de fazer coisas muito interessantes para você e para sua empresa. Então, meu conselho é, se você é uma pessoa que trabalha, você só tem você na sua empresa, pense bem e procure ajuda. Converse com as pessoas, converse com outros empresários, ou com um mentor, ou algo financeiro, com o marketing. E se você tem um grupo maior dentro da sua empresa, converse com o seu time, seja clara com o seu time e siga. Exato. Gente, Boa. e assim, se eu puder acrescentar só uma coisa, Percebe. não tome decisão no achismo. Exato. Se você não sabe, se você só acha, procura alguém que saiba para te ajudar. Exato. Sim. Falou tudo. Não pode fazer pelo achismo, tem que procurar ajuda e estar conectado com pessoas que têm a mesma sintonia que você. Porque- Não é isso, Márcio? Perfeito. Manda Se ver. eu puder só acrescentar, o que dá Pode. medo é quando é o achismo, gente. É Porque isso. quando você consulta alguém que sabe o que você precisa fazer, você vai saber o que você vai passar, vai ser mais ou menos calculado e o medo desaparece. O medo continua perturbando quando ainda está muito no achismo. Com incerteza. Né? Antes do Márcio falar, é importante quando você vai procurar a pessoa, verificar se ela tem resultado. Porque não é como ela se veste, como ela fala, o estilo que ela usa. Exato. Porque hoje os coaches, eles são 100%, mas eles têm resultado nisso? A gente tem que ver o resultado do que ele está mostrando. Isso é o mais importante. Aí você realmente vai buscar uma pessoa que tem resultado e vai trazer resultado para você. Relevância mesmo. Boa, Arthur, essa foi muito É isso. boa. Márcio. Bom, acho que a minha recomendação, acho que um pouco de cada um falou, tem falado, né? Primeiro, não toma decisão sozinho, e se você não tem que ficar sozinho, você procura um grupo. O Mastermind tá aqui para te acolher, para te ajudar. Mas me veio agora uma sacada que eu gosto de falar, da escala da postura, né? Eu acho que todo mundo tem que ter postura, é hora de postura. Quem vence é quem tem postura, mas não qualquer postura. Existe a escala da postura, que são 5 degraus, né? Que é o reclamar, que é o justificar, que é o questionar, que é o propor e o aplicar. A maioria das pessoas estão aqui embaixo, justificando e reclamando. Se você está aí justificando e reclamando, provavelmente vai ter problema, porque quem justifica não propõe e não aplica. Quem reclama, não precisa nem falar, né? Até atrapalha o ambiente. Então, questionar talvez é o primeiro passo, mas questionar por questionar não tem resultado. Então, procura propor e procura aplicar. Agora, propor o quê? Por isso que você tem que estar em volta de pessoas que podem te ajudar. Então, alguém que tem postura de propor e aplicar é alguém que necessariamente não fica no mesmo local, com o mesmo resultado, e provavelmente essa pessoa vai ter bons frutos nesse aspecto. Acho que essa é a minha recomendação. Estamos finalizando o nosso podcast Mastermind Europa e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! Até Até lá. lá, tchau.